O partido do Bolsonaro, ou quer dizer, o Bolsonaro, está pedindo anulação de parte de votos das eleições presidenciais. Vocês vão entender tudo o que está acontecendo aqui, inclusive é um tema que eu já fiz uma live sobre, mas agora eu vou falar mais completamente sobre o assunto para você entender tudo. Mas antes, você precisa saber que esse vídeo aqui tem que chegar ao máximo número de pessoas, para que as pessoas conheçam a verdade. O que acontece é o seguinte, vocês estão vendo, acompanhando diversos protestos que estão acontecendo nas ruas do pessoal que votou no Bolsonaro, ou parte desse pessoal, porque a maioria entende que acabou as eleições, mas uma parte diz que não, diz que as eleições ainda não acabaram, que ainda tem algo em jogo. E aí que tá o X da questão, porque o PL, que é o partido do Bolsonaro, decidiu incrementar essa ideia, decidiu colocar uma grande dúvida na cabeça do público. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, começou uma ação contra as urnas eletrônicas. Ele fez uma investigação ali com diversos especialistas e aí chegou a uma conclusão, que tem um erro. Mas aqui nós vamos ver se isso daí realmente é um erro, se é um bug que afeta ou não afeta a votação. Vamos ver realmente o que aconteceu. Vou rodar para vocês alguns trechinhos importantes do vídeo do Valdemar. Confiram. Considerados agora, vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. Mas isso é uma noção de qualidade? Como? O fato de ter o mesmo número lá é um indício de irregularidade. Então, veja bem, se elas têm o mesmo número, como que você vai checar a urna antes da eleição? E são, sabe quantas urnas? Eu não tenho, mas eu acredito que sejam umas 250 mil urnas. Todas as urnas antes do ano 2020 têm o mesmo número de patrimônio. Não tem como você controlar a urna. Você checa antes da eleição, todas têm o mesmo número. Então nós estamos entrando com isso, eles vão ter que resolver isso aí. Agora, presidente, isso não foi visto antes da eleição? Não existe uma vistoria? Olha, isso é culpa dos funcionários do TSE, porque a direção do TSE, ô Marcos, a direção do TSE não tem conhecimento disso também. O pessoal de cima não sabe que existe isso lá embaixo. E o nosso pessoal, e a insistência do Bolsonaro para ver esse assunto, eu tinha tranquilidade, porque eu disputo a eleição desde 1990 e as urnas estão aí desde 94. Nunca tive preocupação com isso. E ele insistindo comigo. Aí insisti com o pessoal, eles foram lá e descobriram isso aí. Temos tudo já comprovado, tudo fotografado, tudo colocado em cartório. Agora nós não queremos nova eleição. Nós não queremos agitar a vida do país. Mas eles têm que decidir o que vão fazer. Bom, e amanhã é o grande dia em que ele vai apresentar essas provas que vai contestar o resultado das eleições. E o que ele diz aí, né? Você percebe que ele tira o dele da reta. Ele expõe que basicamente ele está fazendo isso porque o Bolsonaro insistiu. Mas por que o próprio Bolsonaro não vem a público e questiona os resultados das eleições? Porque ele tem medo. O Bolsonaro está dizendo que os resultados das eleições têm que ser questionados por meio de interlocutores. Mas ele mesmo não vem a público dizer isso. Está bem óbvio. O próprio Valdemar falou que foi o Bolsonaro quem insistiu, que ele confiava nas urnas eletrônicas. O Valdemar diz aí, ó, eu desde 1990 tô na política aí, 94 comecei nas urnas eletrônicas e sempre fui eleito, né? Mas aí que tá, pessoal, o Valdemar Costa Neto já tá na merda. Por isso que ele tá falando tudo isso aí. Bom, e eu vejo muitos eleitores do Bolsonaro, e vejam só que os eleitores do Bolsonaro são pessoas do bem, assim como os do Lula também são. Todos eles querem um Brasil melhor e acreditam que votando naquele candidato terão um Brasil melhor, né? E aí, esses eleitores do Bolsonaro, eu pressuponho que boa parte deles votaram mais no Bolsonaro, não pelo Bolsonaro, mas sim pelo medo do PT, pelo medo do Lula, porque eles colocaram na balança que o peso do Bolsonaro era menor do que o peso do Lula, assim como os eleitores do Lula, pela interpretação deles, acabaram analisando que o peso do Lula era menor do que o peso do Bolsonaro. Mas aí que tá, você eleitor do Bolsonaro, preste atenção nessa parte. Você muito provavelmente votou no Bolsonaro porque não concorda com diversas atitudes do Lula, incluindo o mensalão em 2005, em que o governo do PT dava dinheiro em espécie para os deputados votarem junto com o PT. Isso foi um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Então eu tenho certeza que você não vota no Lula e votou no Bolsonaro por causa disso. E por causa de outros motivos também, mas também por conta disso.
disso. Exatamente, você que está compartilhando essa mensagem do Valdemar Costa Neto, ele fez parte do Mensalão, foi condenado, assim, tá comprovado, não tem dúvidas. Ele fez parte, ele recebeu dinheiro como deputado do PT. E então me diga, você confia no Valdemar Costa Neto? Você acha esse cara uma pessoa íntegra para estar questionando o resultado das urnas? Eu tenho certeza que você que votou no Bolsonaro já ficou com o pé atrás nessa história aí. Agora vamos ver o que o Valdemar Costa Neto pediu aí, o que ele analisou, o que ele disse que teve um erro. Porque é claro, aqui eu estou expondo quem é o Valdemar, mas também eu não vou só atacar a pessoa, porque não é esse o nosso intuito. Eu sei que o Valdemar Costa Neto é um corrupto, é um cara desprezível, mas vamos analisar aqui o mérito da questão, que é o que a gente gosta de analisar. Ele diz que todas as urnas antes de 2020 têm o mesmo número de patrimônio, que cerca de 250 mil urnas teriam o mesmo número de identificação e que isso comprovadamente faria com que essas urnas não pudessem ser auditadas. Será que isso que ele falou é verdade? Bom, vamos lá. Temos aqui um professor do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP, o Marcos Simplício. Ele deu entrevista ao site Poder 360 e revelou detalhes sobre esse erro aí, sobre esse número de identificação que o Valdemar Costa Neto está falando. O ponto que vocês têm que entenderem aqui é o seguinte: por mais que o Valdemar esteja falando a verdade, tem o mesmo número de identificação, isso altera no resultado das eleições, se torna a urna inauditável, realmente tem o mesmo número de patrimônio ou eles não conseguem ver os números? Bom, e o que esse professor da USP diz é que há sim um erro, uma falha no log das urnas e que essa falha deve ser investigada e corrigida. Mas o professor ressalta que essa falha nada altera na fiscalização das urnas. Não quer dizer que porque tem essa falha que as urnas são inauditáveis. Basicamente, o que vocês estão vendo nessa imagem aí agora é que as urnas eletrônicas estão aí com todas o mesmo número de identificação. E por que que isso aconteceu? Por conta de um bug. Não quer dizer que as urnas têm o mesmo número. Isso daí é um erro no sistema. A repetição do número é 67305,985. Esse número aparece em diversas urnas diferentes, mas não quer dizer que as urnas têm esse número. Quer dizer que no sistema ali está com esse bug. Mas ao lado ali você tem diversas informações sobre cada uma das urnas. E essas informações não são repetidas. O que confirma, no final das contas, que esse número de identificação repetido é sim um erro, um bug. Porque se as urnas fossem todas iguais, as identificações ao lado delas também seriam iguais. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. É como se acontecesse assim. Tivesse ali uma lista de estudantes e aqueles estudantes têm nome, sobrenome, todos diferentes, tem RG, todos diferentes, só que na parte do CPF aconteceu um bug. Aí todos ficaram com o mesmo CPF ali na lista. Você consegue achar cada um daquele estudante? Consegue, pelo RG, pelo nome completo. Então, no caso das urnas, é fácil. Aqui você consegue acessar a zona eleitoral, onde está a urna, qual cidade. Então, você consegue fiscalizar cada uma dessas urnas, por mais que tenha esse bug de número de identificação igual. Então, vocês vejam aí que o bug acontece só de um lado e do outro não. Do outro lado, nós temos informações distintas sobre cada urna eletrônica. Então, vocês chegam à conclusão que, basicamente, é um erro do sistema, mas que isso não altera em nada na fiscalização das urnas, e o que comprova isso no final das contas é o boletim de cada urna. Cada urna tem um boletim diferente. Se todas as urnas ali antes de 2020 saíssem com o mesmo boletim de votos, aí sim poderia se gerar uma desconfiança, mas não é o caso. E o que o Valdemar Costa Neto faz de forma muito inteligente? Ele pega um bug que realmente aconteceu, aparecem ali os mesmos números de identificação, e aí ele pega esse bug e diz que isso é motivo suficiente para questionar os resultados daquelas urnas eletrônicas, quando na verdade ele mesmo sabe que isso não é motivo suficiente, que isso é um bug de sistema, e os sistemas vocês sabem que são cheios de bugs. Todo sistema tem um bug, velho. Teu celular aí buga toda hora, você tá mexendo aí no teu celular, ele trava, ele acontece alguma coisa, porque as coisas são assim, programas são assim. Agora o que tem que ser analisado no caso das urnas eletrônicas é se esses erros alteraram ou não nos resultados. E não alteraram, porque aqui ficou bem claro que a informação só se repete no número de identificação e não nas características da urna eletrônica. E mais, no boletim de cada urna eletrônica
tem o número de identificação daquela urna, que é diferente do que aparece aqui no sistema. Não aparece esse mesmo número em todos os boletins, aparecem números diferentes. Ou seja, esse bug, esse erro só acontece aqui no sistema, quando você acessa, mas em cada boletim tem um número diferente para cada urna. Então é mentira quando ele diz que todas as urnas têm o mesmo número de patrimônio. Não tem. Apenas há um erro aqui nessa parte em específico, um erro que tem sim que ser analisado e tem que ser corrigido, mas que não alterou em nada no resultado das eleições. Portanto, esse é o resumo. Eu espero que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis, porque no final das contas, o Valdemar Costa Neto, que é tido como um ídolo aí dos bolsonaristas, ele está espalhando essa notícia para inflamar mais ainda o povo, pro pessoal ir pras ruas, para criar dúvidas, quando na verdade ele sabe o que acontece, ele sabe o que aconteceu, ele sabe que essa informação que ele tá dando, ele só se aproveitou de um erro do sistema ali, porque todos os sistemas têm erros, e aí era o que ele precisava para deixar o pessoal inflamado, para deixar o pessoal questionando os resultados. E se tivesse qualquer indício de fraude, eu vim aqui e falava para vocês, ó, realmente tem indício de fraude, mas não tem, gente. Até o momento não apareceu nada plausível. E olha só o que o Marcos Simplício fez. Ele pegou essa urna aí que está circulada, ó, vejam só, vocês estão vendo aí, ó, GAP município 64432, GAP zona eleitoral 0289 e GAP seção eleitoral 0030. E então ele pesquisou por esses dados o boletim dessa urna. Aí vocês confiram que é o mesmo município, a mesma zona eleitoral e a mesma seção eleitoral que está lá naquele sistema lá que vocês viram que tem o bug. Só que naquele sistema tem o número de identificação repetido, 6730595. Mas no boletim da urna, o número de identificação é 167897. Ou seja, isso daqui comprova que na verdade as urnas não têm o mesmo número de identificação, e sim só tem um bug lá no sistema. Mas aqui no boletim da urna comprova que o número de identificação é diferente do que aparece no sistema. Então tá comprovado aqui que é só um bug, e simplesmente o Valdemar está se aproveitando desse bug. Bom, por enquanto é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau.